Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui. Meu nome é Jaqueline Fraga, eu sou professora de brand, posicionamento de imagem, onde a gente trabalha todos os tipos de abrangência aí da imagem pessoal e do posicionamento de marca. E hoje a nossa aula é sobre símbolos arquetípicos. Eu trouxe alguns para vocês. É a parte um que vão ter, é uma sequência de posts que vão ter, então você já pode acompanhar aqui essa sequência baseada nessa aula de hoje, tá? E para a aula de hoje, eu trouxe um símbolo aqui que é essa chave, tá? Nós vamos falar da chave. E porque essa foto aqui já tem muita informação arquetípica, tá? Para você ter uma ideia e poder postar aí nas suas redes sociais. Então, o que que você vai ver? Quando você olha para essa imagem aqui, é uma fechadura, né? Então, eu vou decupar a imagem para vocês entenderem o que que os arquétipos eles vão transmitir para você dentro do âmbito mais interno que você tem. Já olhando por essa fechadura, o que que passa essa imagem? Eu vou traduzir aqui minha apresentação para vocês. Já passa o quê? Algo que está do outro lado da porta, né? A pessoa tem uma chave, você só vê uma parte do que é revelado, você não vê tudo. Então, quando você coloca numa apresentação, num post do seu Instagram, esse tipo de imagem, você vai estar transmitindo um gatilho de curiosidade. Você não precisa escrever, mas a pessoa que olhar já vai entender esse recado, tá? E por que isso? Porque os arquétipos são um aspas antes de eu continuar. Gente, quem quiser me seguir, eu sempre posto dica lá, conteúdo aqui, ó, Jaqueline Fraga 8 é meu Instagram, tá bom? Os arquétipos, eles são, o que que são símbolos arquetípicos? Porque a gente tem os arquétipos e dentro dos arquétipos existem símbolos, né? Quando você coloca esses símbolos, as pessoas naturalmente vão se conectar àquela mensagem que você quer passar. Então, os arquétipos por si só, eles já têm um significado, mas a cor, a base, a informação, a letra, o conjunto de informações é que vai traduzir e você vai se conectar com aquele arquétipo, né? Então, por que os símbolos eles são encontrados nos mitos originais? Porque se você for pegar, né, um fora da lei, você vai imaginar geralmente um cara ou uma mulher, com uma aparência de bad boy ou bad girl, por exemplo, né? Com com um cigarro ou com uma arma, enfim, com vários elementos de uma pessoa que é rebelde. Não que isso represente o arquétipo, mas de uma certa forma sim, porque ele é empregado no cinema, tá? E isso aqui é um dos exemplos. Eu vou mostrar com imagens aqui para vocês na prática, para vocês postarem já nas redes sociais de vocês e irem testando, né, isso na prática. Então, uma coisa que é muito importante é que, como vem o arquétipo, ele é uma imagem primordial que vai sendo passada, ele é transgeracional, né? Porque ele vai passando de geração em geração e vai passando através do nosso DNA. Então, toda essa mensagem, ela vai sendo transmitida, ela vai gerando uma conexão nesse nível mais profundo, em que vai trazendo uma percepção para a pessoa e uma conexão emocional. E é uma bagagem cultural e transmitida de forma inconsciente, né? Essa mensagem que é transmitida de forma inconsciente, ela vai gerar uma conexão fortemente de impacto emocional na pessoa que estiver vendo. Então, sim, ela vai causar uma boa repercussão nesse sentido, tá bom? Aqui para vocês, então, por exemplo, eu trouxe a imagem lá daquela primeira que eu mostrei para vocês ali do início da apresentação. Então, o que que são os símbolos de arquetípicos, né? Hoje eu vou focar bastante nos arquétipos que tem como base o sábio, né? Mas aqui, para você ter uma ideia, quando você traz a fechadura, por exemplo, a fechadura ela representa o quê? Ela representa algo que é um segredo, né? É algo que ninguém sabe ainda. É um conhecimento de um assunto que ainda não foi revelado, digamos assim. Então, quando você vê uma fechadura, você vai se lembrar inconscientemente daqueles filmes antigos ou atuais em que a pessoa fica, né, olhando pela fechadura o que tem do outro lado. Então, já vai ativar automaticamente um gatilho de curiosidade. Toda vez que você colocar uma imagem de uma fechadura, vai estar conectando a isso. E que também aquela fechadura está travando alguma coisa na sua vida, ou está impedindo de você ter acesso a alguma coisa.
Então, você que vai fazer um stories, um post no feed, e vai falar sobre algum conhecimento, né, que só você tem, que as pessoas não sabem, você vai usar o arquétipo da fechadura, por exemplo. Sim, é o símbolo, né? É, a fechadura é um símbolo arquetípico, tá, gente? Do outro lado, a gente tem uma mulher, onde você só vê metade do rosto dela, né? E ela tá te olhando. Então, os olhos, eles têm, né? Quem nunca ouviu falar daquele ditado, que os olhos são janela da alma. E eles realmente são, tá? São janelas da alma. Então, é muito importante que quando você pense nisso, você se conecte que, ok, do outro lado tem um conhecimento, tem um mistério, tem algo profundo. Então, quando você coloca uma fechadura, já está mostrando algo único que você vai abrir. Quando você coloca uma janela, perdão, quando você coloca os olhos, que são considerados a janela da alma, você já está trazendo essa informação muito forte de que tem algo ainda a mais para você saber sobre esse conteúdo. Então, é algo bem relevante. E veja que tem uma parte sombra, uma parte luz. É estratégico isso daí também, porque dentro de nós existe uma luz e existe uma sombra, como dentro de cada arquétipo. Então, percebe quantas mensagens de mistério tem por trás dessa foto. Se você for ver, na base tem uma fumacinha assim saindo, né? Então, toda essa imagem foi estratégica que eu trouxe para você. O que que essa imagem quer mostrar? Ela quer mostrar conhecimento, ela quer mostrar algo que eu tenho para te revelar que você talvez até saiba, mas não tinha percebido dessa forma. Então, percebe? Eu coloquei as setas nos pontos estratégicos, que são os olhos, coloquei na fechadura, né? E coloquei na chave. Vamos falar da chave. Toda vez que uma pessoa aparece com uma chave, você percebe que não é como a chave atual, é uma chave antiga, né? Eu tenho até uma aqui está dando para ver. Uma chave antiga. Então, essas chaves, naturalmente, elas vão lembrar um tempo no passado, né? Algo que aconteceu há muito tempo. Então, já vai te trazer um gatilho de curiosidade também para você saber. é, que conhecimento é esse antigo, né? Geralmente, o nosso cérebro faz associação daquilo que tudo que é antigo está ligado a conhecimentos de mais valor, de mais sabedoria. Por isso que vai ter bastante elemento do arquétipo do sábio, mas não só ele, tá? Vão ter outros 2 ou 3 arquétipos que vão aparecer aqui. Nessa foto você percebe que a chave, o desenho da chave também tem um significado, tá? Então, se você for ver aqui as bordas, tudo isso é detalhe, gente. Mas que o nosso inconsciente, ele recebe esses detalhes e ele transmite esse detalhe para a pessoa que vê. Então, aquela frase, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, serve muito bem aqui, tá bom? Então, a gente vai ter aí essa imagem e é através dessa chave, onde parece que é uma coroa, né, com um pouco de espinhos. Então você percebe que tem garras em cima, tu percebe que aqui, ó, essas garras aqui em cima, as garras aqui embaixo. Então transmite também algo de perigo, né? Algo, olha, um segredo meio obscuro. Isso tem a ver com a sombra, o fato de ter só metade do rosto dela, o fato de você estar olhando pela fechadura. Então, ativa instintos primordiais dentro de nós que todo mundo, quando está assistindo um filme, gosta de saber, né? Porque o ser humano tem essa curiosidade intrínseca. Então, quando você usar esses elementos na sua comunicação não verbal, em um post, por exemplo, você vai estar acionando esses arquétipos, ou em um vídeo também, tá? Olha a diferença que a gente vai ver dos contextos da chave em momentos diferentes. Olha para você ter uma ideia aí. Então, nessa primeira foto, você vai ter, primeiro, o fundo, né? A cor, que é bege e marrom, é uma característica do tanto do arquétipo do sábio, quanto também do arquétipo do explorador. Tem outros arquétipos que usam esse tom, mas geralmente esses tons mais terrosos, assim, mais fechados, vão conectar com esses 2 arquétipos. Então, ó, aqui na setinha, na primeira seta, eu estou mostrando isso, que tem a ver com os papiros, papéis antigos. Então, vai trazer. Se você for pensar, os livros antigos das bibliotecas, eles têm uma capa marrom escura, então, ou marrom claro, ou um tipo de bege. Então, isso vai te ligar ao arquétipo do
do sábio, tá? Quando eu falo sábio, gente, é o nome do arquétipo, mas é a sábia, ou sábio, independente de gênero, tá bom? E aqui você percebe a chave, como é bem diferente da outra. Ela é bem mais desenhada, ela já não tem tantas pontas, ela já tem mais linhas curvas, né? A forma como ela é, que é um ouro velho, digamos assim, mas também é uma chave antiga em cima de um livro. Você percebe que você não consegue ler as letras desse livro aqui, né? Então, a gente está contando três elementos: a cor, a chave e o livro. Claro que essas flores também trazem uma suavidade até um certo ar de inocência. Mas aqui, nesse caso, a chave, ela vai estar intimamente conectada, por exemplo, à questão de conhecimento. Eu tenho a chave do conhecimento. Qualquer pessoa que fizer um post em que tem um livro e uma chave, ela vai estar passando essa mensagem. Não precisa ela dizer a chave do conhecimento, já está aqui implícito na mensagem. Por mais que a pessoa não seja um especialista, ela vai entender a mensagem. E como eu falei para você, não é o que está escrito, é o que a pessoa sente ao ver a imagem. A percepção dela da imagem gera um gatilho fortemente emocional. Então, aqui a gente vai ter como arquétipo predominante o arquétipo do sábio, tá bom? Ou da sábia, enfim, dependente do gênero. Já na mesma foto do lado, você percebe que as emoções que gera são diferentes se a gente comparar a primeira foto com a segunda foto. Na segunda foto, eu já vou ter muito mais. Primeiro, eu vou ter a presença do branco, que traz muito, está muito ligado a essa cor, não só a esse arquétipo, mas principalmente ao arquétipo do inocente, né? O branco traz a presença de todas as cores, no inconsciente coletivo e na psicologia das cores, o branco está conectado com isso também. A gente vai ter aqui a cor, né? Ela tá com uma unha curtinha, ela tá com uma unha levemente aí com um branquinho bem claro, que também transmite inocência, né? Sim, gente, olha a diferença da minha unha, que é mais pontuda, né? Olha aí, se eu ficar de perfil aqui, que lembram garras, assim, mais arredondada do que, mais pontuda e levemente arredondada, do que a dela, né? Que é bem curtinha e fina. Então, ela tá acionando o gatilho do arquétipo do inocente. Então, uma pessoa, por exemplo, que quer falar de meditação, que está falando de coisas, ou que está falando de bem-estar, por exemplo, de uma forma geral, yoga, etc., não só para isso, mas aqui de uma forma geral, e usa, por exemplo, essa imagem, vai estar transmitindo isso. Aqui é a chave do conhecimento, aqui é uma chave para algo a relaxar, né? Algo que traga uma tranquilidade. E você percebe o formato dessa chave, ela faz uma linha tipo um coração, né? Então é algo mais suave e a cor é prata também. Isso tem muito a ver. O dourado com prata, eles têm uma diferença muito grande, né? O dourado lembra a nobreza, né? Enquanto o prata, ele lembra algo mais místico até. A gente vai ver isso em outros arquétipos também. Já nessa foto aqui, o que que eu tenho? Eu tenho todo o contexto para mensagens, só que são, veja, parecem fotos iguais, né? Ou parecidas, não são iguais, mas parecidas. De uma forma geral, quando você olha, sim, só que não. A mensagem que vai ser transmitida é diferente. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, a palavra, eu falei que, né, a palavra não vai pesar, mas no caso, isso aqui está em evidência, né? Good vibes, good life. Então, já está te trazendo para um estado de bem-estar. Então, aqui, ó, você percebe que pode ser um sofá ou uma cama, né? Você percebe aqui uma bandeja de madeira, algo que também lembra muito a natureza, né? É, aqui, a xícara, ela é arredondada e ela é simplesmente assim, lisa, não tem nenhum detalhe, né? A gente tem a presença de muitos livros e, principalmente, gente, a gente tem a presença aqui de um óculos redondo, linhas curvas, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eles vão estar remetendo muito ao temperamento melancólico e, nesse caso, conectam muito com o arquétipo do sábio, tá bom? Então, quando uma pessoa, assim, não todos os óculos, mas o óculos em si, ele traz um quê de sabedoria. Porém, ao ser redondo, ele conecta muito mais com esse arquétipo. Então, aqui a gente tem como primeiro o arquétipo do sábio, tá? E aqui
por ser o leite, olha só como tudo passa uma mensagem. O café com leite, o leite também remete à nossa infância, né? Então, também traz um ar de inocência. Então, a gente teria um sábio dominante com uma pitada de inocente. Porque, gente, a gente não tem só um arquétipo, a gente tem um ou dois. Não, perdão, a gente tem três, né? Um dominante e dois de apoio. Eu explico isso no meu curso e na minha mentoria. Então, isso aqui é importante de você saber, tá bom? Agora vamos para a foto do lado. Então, assim, isso aqui são referências que você pode pegar no Pinterest, por exemplo. E se você se conecta com esses arquétipos, você pode usar que você vai estar passando. Então, quem vê essa foto aqui vai entender que você é uma pessoa culta, que você é uma pessoa que busca ter uma vida leve, uma pureza. Isso tudo está transmitido só nessa imagem, gente, acredite. E aí vai gerar essas emoções em quem vê. Tá? Porque o arquétipo tem esse poder. E não é só uma foto, como eu falei, cada coisinha aqui, né? A xícara, a, a bandeja de madeira, os livros, até esse quadriculado aqui, eles têm uma mensagem arquetípica, são símbolos, tá? Que vão te conectar ao arquétipo do sábio, tá bom? Já aqui nessa foto, vamos para os elementos. Primeiro, aqui a gente tem o café preto. Então, o café preto ele já traz um ar mais de despertar, né? Despertar um conhecimento, despertar para algo, observar uma coisa diferente. Só que aqui, olha a diferença das xícaras. Aqui a xícara é bem detalhada, com arabesco, né? Esse arabesco são essas pinturas aqui do lado e com a cor dourada. A cor dourada, ela sempre vai estar ligada com a nobreza, né? Então, o dourado aqui, com esse formato de xícara, já chama atenção para elementos arquetípicos, símbolos arquetípicos do é, governante, tá? E aqui, o que que a gente tem? Uma câmera antiga, aqui com essa capa marrom escura, um mapa antigo também no tom marrom, lembra que eu falei das cores? Um livro que a gente vê que está, né, levemente desgastado pelo tempo e antigo, e páginas de livro muito antigo, né? Você vê que está até solto, né? E aqui em cima tem um manuscrito, né? Uma carta escrita à mão com letras cursivas que lembra algo antigo. Então, quando você olha aqui os elementos que vão te chamar a atenção, esse conjunto de elementos vão te trazer algo de mistério, né? De novo, gatilho de curiosidade, de algo que foi antigo. Então, quando você posta essa foto, o arquétipo que está dominante aqui é algo a ser explorado, né? Que mensagem será que tem nessa carta? Né? Uma curiosidade. Então, por conta da câmera, do mapa, da carta com o manuscrito, a gente tem em primeiro plano aqui o arquétipo do explorador, tá? Essas questões de câmeras antigas, assim, não só câmeras antigas, mas quando aparece elementos de câmera, de mapa, geralmente eles vão estar ligados aí ao arquétipo do explorador, não que outros arquétipos não possam ter, mas quanto mais, por exemplo, tecnológico a pessoa coloca a câmera, vai estar ligado a um outro tipo de arquétipo, por exemplo, como o criador, tá? Então, os elementos, gente, eles mudam. Por exemplo, a mesma xícara, nessa foto, fica com o arquétipo do sábio. E já, a mesma xícara não, outra xícara com café, com esses elementos aqui em dourado, já conecta com o arquétipo do governante. Isso é uma coisa que eu explico muito nas minhas mentorias, tá? Então, aqui você vai vendo todos esses elementos aqui, e é uma coisa bem interessante, né? Então, como eu falei, primeiro o arquétipo do explorador, depois o arquétipo do sábio, sim, porque a gente tem páginas de livro, tem um livro antigo aqui, né? Esses dois livros que são muito antigos, então tem um conhecimento muito diferenciado. Então, só aqui nessa foto, a gente tem em primeiro plano, quando eu falo primeiro plano, é porque o arquétipo que domina a foto é o do explorador. Em segundo lugar, o do sábio, e sim, por conta desse elemento da xícara, essa é uma foto que também tem o arquétipo do governante. Quando eu faço uma mentoria, uma consultoria para os meus clientes, para as minhas alunas, eu sempre falo, né, que a xícara que você toma o café, a taça de água que você toma, né, o copo de água, transmite uma mensagem. E não vai ser diferente. E isso, gente, são elementos para você começar a trazer na sua comunicação se você se conecta com esses arquétipos, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Acompanhe aí a série sobre símbolos arquetípicos. Um beijo e até a próxima, pessoal.